Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é violência doméstica. As nossas convidadas, mais que especiais, são doutora Vanessa Gantmans Muniz, advogada, síndica profissional, síndica 5 estrelas, consultora de condominial. Seja muito bem-vinda ao programa mais uma vez. Obrigada, me sinto super honrada de estar aqui hoje. E pela primeira vez no programa, minha amiga e competente, doutora Ana Carolina Paioni, advogada especialista no direito de família e no direito penal. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz também de estar aqui. Vou começar com você. Vamos lá. Queria definir, por exemplo, eu sei que é uma coisa meio que óbvia, mas definir um pouco o que seria a violência doméstica, né? Quais são os parâmetros para a violência doméstica? Então, doutora Vanessa, também a gente conversa, existem vários tipos de violência, né? A violência doméstica, ela é aquela que é cometida dentro do âmbito familiar. Então, é dentro de uma casa, de alguém que já morou na casa com você, ou alguém que já saiu e depois voltou para casa. Ela é cometida dentro do âmbito familiar. Então, ela é cometida por pessoas da família. Pode ser um tio, um filho, o pai, o marido. É uma violência que é cometida no âmbito familiar. Vanessa, hoje, você como síndica, é cada dia mais frequente, né? Sim. A gente teve casos, principalmente de feminicídios frequentes, aparecendo com muita notoriedade na imprensa. Você como síndica, tem visto isso nos condomínios que você atua? Como tem sido essa realidade da violência doméstica? Essa realidade, ela existe, sempre existiu e me parece que está aumentando gradativamente. Dentro dos condomínios, a gente sempre fala, né, o síndico não deve meter a colher onde não é chamado, né, até porque nós não somos universais dentro da massa condominial, existem alguns limites de atuação. Mas o que eu percebo é que tem aumentado muito os casos de violência doméstica, principalmente entre cônjuges e com as crianças também envolvidas, né? Então, o síndico ele tem que tomar muito cuidado com a atuação dele dentro do condomínio, porque ele tem alguns limites que devem ser respeitados, não é, da atuação do síndico. Eu sempre digo que um dos limites é quando chega a agressão efetivamente de fato, onde no máximo a gente pode chamar o 90, a polícia, né, porque o síndico ele não é um policial, ele tem um limite de atuação, e aí muitas vezes a massa condominial não entende isso, acha que o síndico tem que sim cuidar da esfera privada, e na verdade os interesses coletivos é que tem que ser respeitados, mas eu tenho visto isso e assim, é chocante os casos que têm acontecido, né? É uma coisa horrível. E uma coisa importante que a doutora até deve saber bem, os casos que envolvem a Lei Maria da Penha. Então, mas aí, por exemplo, num caso como esse, por exemplo, o síndico, eu estudando, né, para a gente poder conversar hoje, até que limite? Eu acho assim, o síndico tem que interfonar, tem que ligar, tem que chamar a polícia, tem que chamar 180, 190, porque eu acho que tem um limite. Eu acho que, na verdade, assim, se você está escutando, eu estou escutando um berro aqui, estou escutando alguém gritando, estou escutando alguém falando alto, quebrou alguma coisa, aí você fala, vamos esperar mais um pouco. Mas aí se você começa a ver um negócio, um espancamento, tipo, socorro, eu acho que nesse caso, sim, não sei o que você acha, assim, eu acho que o síndico teria que interfonar, sim, agir num caso como esse. O que eu penso? A gente, tudo que começa com barulho, né? Tudo começa com barulho que já entra na esfera de atuação do síndico. É o alerta, né? Exatamente. Eu normalmente eu peço para os meus funcionários, olha, interfone na unidade, pergunte se está tudo bem, para cessar o barulho ou diminuir, então eles já ficam um pouco receosos de continuar, até porque eles sabem que o próximo passo, efetivamente, a gente vai chamar a polícia. Porque nós não vamos invadir a unidade, até porque não pode. Não pode, mas também... Deixa eu interromper e falar acho que é importante. Então, primeiro que definir esse limite é muito difícil, é muito subjetivo. Concordo. Porque você saber o que é uma discussão normal, que
todo mundo que todo mundo passa. Tanto sim. marido e mulher, filho. Sim, filho. Eu sim. grito com meu filho, para com isso, não faz isso. E eu nunca vou encostar a mão nele, que não é uma coisa violenta. E todo mundo que é mãe e pai sabe que isso acontece. Sim. E perceber qual o limite de ultrapassar, onde vira esse é o primeiro ponto. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é isso mesmo. E acho que esse ponto vale a atenção, né? Você ficar observando, e aí uma coisa é você ver o que a pessoa está gritando, né? Isso, eu concordo. Então, filho, para de jogar bola na sala. Exatamente. Filho, é diferente de uma coisa... gritaria, de um socorro, barulho excessivo, né? De gritar socorro. E eu sempre oriento os meus funcionários para exatamente perceber isso, porque a gente tem que ouvir sentindo, né? Ouvir na essência. Isso. Sempre vai existir briga, sempre vai existir barulho, e a gente tem que ter um limite do que é o barulho excessivo do que é um barulho normal do dia a dia. Certo. Normalmente, quando começam essas gritarias, são gritarias que realmente são verdadeiros pedidos de socorro. Muitas vezes não acontece um pedido de socorro, mas você percebe que existe algo anormal. Nestes casos, a primeira providência que eu sempre peço, olha, interfone na unidade. Perfeito. Muitas vezes, quando o problema é muito maior, eles nem atendem. Perguntando se está tudo bem, né? Exatamente. Então, mas às vezes eles nem atendem. Nem atendem. Quando você percebe já que é um alerta. Exatamente. 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 O alerta é esse. Não atendeu o interfone e foi contínuo, a gente já fica esperto. O que nós fazemos normalmente? Liga para o 190, eles já ligam para o 90, eles nem ligam para o outro número. Porteiros. Os porteiros. Automaticamente eles já entram em contato no 90 Vou fazer e a mais polícia uma interrupção. chega. Vocês estão indo muito bem, mas eu preciso só para a gente pontuar aqui. A instrução da equipe. Tem que ser bem orientado. Não precisa ligar para a síndica e falar, estão brigando. Tipo, meia-noite ligar para a síndica e falar, estão brigando. Mesmo porque a síndica pode não conseguir atender lá naquele momento. Exatamente. Então, está instruído quais são os passos. Sim, existe uma orientação. E essa parte de você instruir o caminho e de você instruir a atenção, né? Então, a pessoa pode subir até o hall, por exemplo, até o hall. Exatamente. E ouvir o que está acontecendo. Ouvir o que está acontecendo, legal. Eu acho que são instruções importantes. E funciona porque, assim, os porteiros, ninguém melhor do que os porteiros e os zelador do condomínio para saber qual é a rotina das famílias, porque parece que não, eles sabem tudo que acontece no prédio. Então, quando existe algo anormal, o porteiro e o zelador, eles são os primeiros a identificar que já existe um problema. Legal. Então, o que normalmente eu faço? Primeiro, interfone na unidade, principalmente quando a gente já sabe o perfil daquele morador. Porque os moradores, eles não percebem que eles são vistos e notados o tempo inteiro. Interfona na unidade, faz uma ronda realmente no andar, vai verificar o que está acontecendo. Mas assim, a gente nunca e jamais entra na propriedade, entra na unidade, até porque depois a gente pode responder por isso. Exatamente. O condomínio, ele responde pelos excessos também, não é? Então, assim... Mesmo porque pode não ser nada, né? Exatamente, pode não ser nada. E assim, é um caso muito... É pisar em ovos, né? Andar no condomínio já é pisar em ovos. Imagine quando existe um problema dentro da esfera particular do condômino. Muitas vezes ele se sente ameaçado e se sente envergonhado do que está acontecendo. Deixa eu pegar um gancho e falar uma coisa polêmica e eu vou trazer a Carol aqui para o assunto. A gente falou do síndico não adentrar ou os funcionários não adentrar. Mas a gente sabe que existe dentro do Código Civil uma parte, que agora eu não me lembro como está descrito na legislação, mas que diz que o síndico não, qualquer pessoa pode invadir a unidade autônoma desde que seja para evitar uma catástrofe, para prestar socorro. Tem uma previsão legal nesse sentido. E aí eu tô te jogando já te encurralando aqui para uma resposta difícil, de em que momento que poderia, independente de síndico, funcionário, uma pessoa adentrar uma unidade. Porque se a pessoa está gritando, ele vai me matar, então, por exemplo. Então, quando está acontecendo um flagrante, qualquer um pode prender alguém em flagrante. Exatamente. Qualquer um pode chegar, tô vendo um crime acontecer. Você pode ir lá e você pode realmente abrir, né, e ver aquele crime acontecendo, e você pode conduzir a pessoa, chamar a polícia, chamar o 90. Mas aí eu concordo com a Vanessa. Eu acho que como é muito, muito tênue a linha entre estar, assim, realmente acontecendo uma coisa muito grave e não estar, e a gente sabe que a violência doméstica, infelizmente, ela é contínua, né? Então, assim, também é um ciclo de violência doméstica. Sim. E a OMS fala que normalmente dura 7 anos esse ciclo de violência doméstica. Então, a pessoa que está sofrendo a violência... É um processo. É um processo. Então, ela vai primeiro, a gente chama de tensão, né? O primeiro momento, que é aquele momento que você fica em alerta, que a pessoa, ela começa a te xingar, ela começa a falar algumas coisas que você não gosta muito. Por que você não arrumou a cozinha hoje? Por que isso estava jogado? Por que a criança não tomou banho? Esse é o primeiro momento. Depois, o segundo momento, a pessoa começa realmente a te agredir.
Então a pessoa né, começa a bater, começa a xingar, a humilhar, ela te tira todo o poder de sair de casa, te tira o dinheiro, te tira o cartão. Também é uma forma de violência. E aí, nesse momento que a mulher deveria denunciar, a gente está falando no caso da mulher aqui, né? Normalmente, violência doméstica acontece mais com as mulheres e com crianças que são, né, os menos favorecidos. Ela deveria denunciar, mas ela não tem coragem, ela tem medo, ela não tem coragem. Então, neste momento é que vai entrar o papel do síndico. Exatamente. Como a gente vai trabalhar? Eu vou te interromper para a gente vir para o segundo bloco para falar sobre isso. Porque tem o papel do síndico e tem o papel do condômino como um todo, do morador, não é condômino, o morador. Porque uma violência doméstica, ele é um papel, no meu entender, ele não é uma responsabilidade do síndico. Não, eu concordo. Ele é uma responsabilidade do cidadão. Eu concordo. Então, o síndico, como representante daquela coletividade, ele pode colaborar, buscar mais informações, dar o caminho, mas é uma responsabilidade geral. Eu concordo. E uma coisa importante que eu queria discutir no segundo bloco é... Tá no processo, né? Então, não aconteceu algo. Então, você está vendo que vai acontecer algo. Que começou com uma discussão, que aquilo está semanalmente piorando, e que você já está pré-identificando... Que vai acontecer alguma coisa. Que vai acontecer uma coisa de grave, que pode chegar até uma morte. Como que nós, síndicos ou moradores, podemos agir nesse processo para evitar? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho para a gente tratar principalmente sobre isso no segundo bloco. Tem outras perguntas também importantes, mas esse é o foco do segundo bloco. Pense que a gente já volta. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.